Vamos falar de reparação histórica na TV? Eu quero falar sobre toda a mudança que vem acontecendo, que vem sendo muito bonita e essencial para os produtos e para quem a gente quer ver na TV e como a gente quer se ver na TV, e em todos os lugares, em todas as mídias. O remake de Vale Tudo despertou em mim essa vontade de conversar aqui no canal, mas eu não vou falar sobre a novela, não vou falar sobre escalação, não vou falar se deve ou não ser feito o remake que já está feito, não é sobre isso. Eu vou falar sobre me ver em tela e ver pessoas como eu em tela, e eu vejo muitos comentários falando sobre como que tá forçando a militância, como que tá forçando certos assuntos, e eu acho que muitos assuntos precisam ser forçados sim, para eles serem evidentes, para eles serem colocados e depois compreendidos e aprendidos. E a gente tem que entender que a reparação histórica, ela vem para reparar algo que aconteceu no Brasil e que parte da população acabou herdando um déficit. A gente não pode falar de representatividade na TV brasileira sem falar do processo de eugenia que aconteceu no país. O processo de eugenia foi uma pseudociência que defendia o embranquecimento, a vontade de fazer o país de novo belo. Porque com a mistura do povo, com a mistura de diferentes raças, ele via como se o país estivesse contaminado e empobrecido por conta da estética. Então, é uma pseudociência porque eles realmente acreditavam em comprovações científicas que a estética influenciava no caráter. Pessoas, elas mediam o rosto, a cor de cabelo, o quanto que a pessoa era mais escura ou não, e associavam isso a ladrões, a pessoas em situações de vulnerabilidade, a pessoas doentes. A gente não pode descolar isso da forma que a gente começa a enxergar e também começa a entender o que é formação de gosto, porque a formação de gosto está diretamente ligada ao que a gente associa o que é bom e o que é ruim com aquela estética. As mulheres, as mocinhas mais brancas, de cabelo mais liso, de olhos mais claros, são as pessoas frágeis, receptoras de amor, são as pessoas nobres, são as pessoas que ocupam algo belo numa posição social de protagonismo. Assim como os homens dignos, os homens protagonistas, os heróis são brancos, de olhos claros, de cabelo liso. Fizeram uma pesquisa, sobre o que as pessoas achavam desse casal multirracial. E as pessoas falavam umas coisas que até hoje eu não acredito, disseram assim, não acredito que o Marcos Paulo esteja precisando tanto de dinheiro para passar por essa humilhação de ter que beijar essa negra horrorosa, a palavra horrorosa. Tem um documentário chamado A Negação do Brasil, que tem no YouTube, é disponível para qualquer pessoa assistir, é gratuito. É importante a gente assistir para a gente entender a formação de sociedade, a formação de caráter que a gente tem e que a gente às vezes defende uma ideia que foi só implementada com uma ciência inexistente, uma ciência que inventaram, uma ciência que não existe, que não pode nem ser chamado de ciência porque não tem comprovação científica de que raça está ligada a caráter. Com um cinema elitista e uma TV que é pura indústria e venda, o dinheiro tá ali gerado acaba excluindo uma parcela da população, acaba excluindo pessoas pretas. Mas aí você pensa, num país onde mais de 50% da população é preta, como é que essa maioria não tá na TV? Como é que essa maioria não tá sendo vista? Tem um trecho de um publicitário na internet que ele fala que não pode colocar pessoas pretas no comercial porque pessoas pretas não vendem, já que são feias. É muito forte essa fala, essa afirmação, que hoje a gente desconstrói na ideia. Mas e no comportamento? As novelas hoje estão colocando cada vez mais em proporcionalidade. Eu acho que a representatividade é importante, mas eu não posso me sentir representada apenas por uma pessoa. Uma pessoa preta, ela não pode carregar todas as características de outras pessoas pretas que são individuais. Eu vejo as novelas correndo atrás dessa reparação, colocando pessoas pretas na novela em proporcionalidade. Mas eu vejo também um atraso na contação da história e no desenvolvimento desses personagens. Geralmente, o núcleo preto, ele tá ligado a uma pessoa preta que tem uma história sendo protagonizada ali, enquanto o núcleo branco
branco, eles são espalhados, eles têm histórias, eles têm ramificações, eles têm conteúdos, então precisa ter um equilíbrio de humanização desses corpos. É como quando existe a passista de carnaval e a empregada doméstica, que sempre eram feitas por pessoas pretas. Mas quando se sai da forma e começa a humanizar e colocar conteúdos para empregadas e para passista, elas são interpretadas por pessoas e por mulheres não pretas. Então a gente vê como que a nossa cabeça, a mente de quem escreve, está direcionada a colocar ainda na forma, nesse processo eugenista que era uma pseudociência, amparava na forma da pessoa para imputar o caráter dela, enquanto o conteúdo, a humanização, ainda está nos corpos não pretos. E também existe uma resistência, né? A desconstrução mental, ela não acompanha a prática. E eu vejo também nas tendências que a gente vai acompanhando, que a gente vai vendo e que a gente vai praticando também, que a gente vai exercendo. Eu acompanho muito internet, acompanho moda, mas a gente não pode esquecer que a tendência é patrocinada por grandes empresas e grandes indústrias. A última tendência que eu venho estudando, entendendo, lendo e anotando sobre de onde ela vem é a tendência do clean girl, onde o cabelo está sempre muito bem arrumado, as cores são muito discretas, é o minimalismo. É completamente diferente da ancestralidade da raiz africana, que expõe cores, expõe estampa, expõe o cabelo volumoso. Então eu vou compreendendo também como essa estética é uma resistência, é uma ferramenta para tentar atrasar o avanço que a gente está colocando de uma forma tão eficaz. Em O Mito da Beleza, Naomi Wolf diz que quando a gente consegue um avanço, a geração seguinte, ela se estabiliza naquele avanço, ela consegue ficar pausada ali durante os 10 anos, até se incomodar de novo e a gente dá mais um salto. Então o que eu percebo é que a gente está nesse lugar estabilizado desde 2021. 2020, com a pandemia, os encontros virtuais, os processos e os produtos que a gente ia procurando na internet, muitas pessoas pretas foram vistas, muitos artistas pretos, influencers pretos foram expostos e consumidos. Mas aí a gente chega em 2021 e eu vejo decair, eu vejo um gráfico decrescente, inclusive no Novembro Negro. Eu não vejo mais campanhas exaltando a consciência negra ou pontos na cidade onde aconteciam eventos durante o Dia da Consciência Negra. Eu não vejo mais a preocupação em fazer campanhas de políticas afirmativas. E isso é devido a uma resistência, porque a mudança foi inevitável. Mas a gente precisa prestar muita atenção no que a gente está consumindo e do que não está acontecendo, porque o jogo não está ganho. A gente precisa prestar muita atenção na nossa cultura. Cultura é educação. Muita gente que não sabe ler, não sabe escrever, assiste novela. A novela, ela é formação educacional, principalmente no Brasil. É o produto que é mais consumido. É um produto de altíssima qualidade, de um refinamento de comportamento, que você coloca as ideias e que você acompanha. Antigamente, quando a gente não tinha rede social, as pessoas confundiam o personagem com o ator. Quantos atores não apanhavam na rua por fazer um vilão? Ou levava bronca? A Regiane Alves levava muita bronca porque maltratava os avós na novela. Existe aí essa identificação. A gente precisa prestar atenção no que está sendo uma reparação histórica, a velocidade que ela está indo, a pausa que ela dá e o tempo que ela não pode, não deve ficar pausada. A gente precisa avançar. Para trás nem para dar impulso. Eu não sei o que você pensa sobre isso, eu vou deixar aqui no box de informações vídeos e livros acerca sobre pseudociência da eugenia, colorismo no Brasil, o link da Negação do Brasil, que é um documentário maravilhoso que todo mundo precisa assistir. Deixa aqui nos comentários se você já leu, assiste ou me dá dicas aqui também. Me siga também lá nas redes sociais, deixa lá o que você quer assistir, o que a gente pode conversar, trocar uma ideia. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau!